Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Também boa tarde a quem nos acompanha em casa, sobretudo os doentes. Hoje celebramos São João Eudes. Nós em Portugal, as Irmãos do Bom Pastor foram fundadas por ele, portanto, sobretudo no Porto, na cidade do Porto, um grande trabalho ao longo dos tempos destas irmãs, desta congregação, que foi fundada por São João Eudes. Devemos-lhe, sobretudo, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e ao Sagrado Coração de Maria, um grande devoto, um grande pregador, um grande anunciador destas duas grandes devoções, ao Sagrado Coração de Jesus e ao Sagrado Coração de Maria, já desde o século XVII. E vamos celebrar nesta Eucaristia da Igreja Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E vamos lembrar hoje António Oliveira e Almas do Purgatório, defuntos Manuel Pinho e esposa, Carlos Valente, Paulo, Rosa Maria. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que vos dignaste escolher o presbítero São João Eudes para anunciar as insondáveis riquezas do mistério de Cristo, concedei-nos que, seguindo o seu exemplo e os seus ensinamentos, conheçamos cada vez melhor a vossa verdade e vivamos fielmente a luz do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro dos Juízes. Naqueles dias, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, que percorreu Galeada a Manassés, atravessou Mispá de Galeada e dali passou ao território dos Anamonistas. Jefté fez este voto ao Senhor: se me entregardes os Amonitas nas minhas mãos, e eu voltar em paz na campanha contra eles, a primeira pessoa que sair da porta da minha casa para vir ao meu encontro pertencerá ao Senhor, e eu a oferecerei em holocausto. Jefté passou então ao território dos Amanistas para travar combate com eles, e o Senhor entregou-os nas suas mãos. Desbaratou-os desde Aroer até Porto de Maniti, tomando 20 cidades, e chegou até Abel Queramim, com esta enorme derrota. Os Amanitas ficaram humilhados perante os filhos de Israel. Quando Jefté voltava para casa, em Mispá, sua filha saiu ao encontro, dançando ao som dos tamborins. Era filha única. Além dela, não tinha outros filhos ou filhas.
Logo que a vi, Jefté rasgou as vestes e disse: Ai, minha filha, que me trazes tanta angústia. És a causa da minha desgraça. E tomei um compromisso diante do Senhor, e não posso voltar atrás. Ela respondeu-lhe: Meu pai, se te comprometeste com o Senhor, trata-me segundo o compromisso que tomaste. Uma vez que o Senhor te concedeu a desforra contra os filhos de Amon, teus inimigos. Depois disse ao pai: Apenas te peço um favor. Deixa-me livre durante 2 meses, para ir pelos montes com as minhas companheiras e chorar por ter de morrer virgem. O pai respondeu-lhe: Então vai. E deixou-a partir por 2 meses. Ela foi com as suas companheiras e andou a chorar pelos montes, por ter de morrer virgem. Passados 2 meses, voltou para junto do pai, e ele cumpriu o que fizera. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se de novo aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo e, falando em parábolas, disse-lhes: O reino dos céus pode comparar-se a um rei que preparou um banquete nupcial para o seu filho. Mandou os servos chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Mandou ainda outros servos, ordenando-lhes: Dizei aos convidados: Preparei o meu banquete, os bois e os cevados foram abatidos, tudo está pronto. Vinde às bodas. Mas eles, sem fazerem caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Os outros apoderaram-se dos servos, trataram-nos mal e mataram-nos. O rei ficou muito indignado e enviou os seus exércitos, que acabaram com aqueles assassinos e incendiaram a cidade. Disse então os servos: O banquete está pronto, mas os convidados não eram dignos. Ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrardes. Então os servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete encheu-se de convidados. O rei, quando entrou para ver os convidados, viu um homem que não estava vestido com o traje nupcial e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje nupcial?
ele ficou calado. O rei disse então aos servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o às trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes. Na verdade, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Palavra da salvação. Esta parábola que nós ouvimos, temos que, portanto, descrita por São Mateus, capítulo 22, versículo 1 a 14, a parábola das bodas, que é só registada em São Mateus. Nós sabemos que há 4 evangelistas, 3 sinóticos, São Mateus, São Marcos e São Lucas, e depois São João, que é diferente, um evangelho com características diferentes, mas só São Mateus é que nos narra este episódio. E foi proferido, esta história que Jesus contou, foi na última semana antes da paixão. Jesus já estava em Jerusalém, já andava por ali, na última semana, e andava-se a preparar mentalmente, portanto, o lado humano, a pensar no sofrimento, a pensar em tudo aquilo que iria acontecer. E portanto Jesus fala-nos dos critérios do céu, dos critérios de Deus, que não desiste de convidar para o seu banquete. Mas Deus respeita, e o convite é sempre renovado, e Deus não desiste. Convida uns, por umas razões não aceitam, depois convida outros, por essas mesmas razões não aceitam, depois convida outros, e assim sucessivamente. Deus não desiste de convidar. Ao longo de todos os tempos da história, de todos os tempos, todos os tempos, Deus convida, mas nem todos aceitam. Olhai no nosso tempo, o nosso tempo caracterizado por este ateísmo, e uma das grandes questões que hoje já se começa a colocar, sobretudo os pensadores: como é que nós chegamos a isto? Como é que chegamos a isto? E há razões. Por exemplo, o santo de hoje, São João Eudes, viveu numa época de dificuldades. E como é que chegamos a esta embaralhada tão grande, e agora, nos tempos que correm, tem que ser, temos que ir por este caminho, os maiores disparates, os maiores erros, e tem que ser, dizem alguns senhores, e senhoras também, e tem que ser. Como é que nós chegamos a isto? Ainda hoje, por exemplo, há bocadinho falei ali, e é com grande tristeza, que no Afeganistão, hoje toda a gente tem telemóvel. Os talibãs apanham os telemóveis, e quem tiver o site da Bíblia ou de coisas cristãs é liquidado automaticamente na rua. Logo. E o problema é que há gente no Ocidente, há gente nossa, aquela gente quer fugir de lá, e há gente nossa a defender aquilo. Como é que chegamos a isto? Como é que é possível? É a grande pergunta que hoje se coloca. Como é que foi possível nós chegarmos a um tempo que dentro dos nossos, dentro de pessoas que vivem no Ocidente, defendem aquelas atitudes das pessoas que querem fugir de lá? E nós então temos que nos questionar como é que foi possível. E o convite, o Senhor faz o convite a todos os tempos, a todas as épocas, a todas as pessoas, e não aceitam. E há quem não aceita. Olhai que nos vários grupos que não aceitaram, havia razões. Certamente alguém tinha que ir ao funeral, alguém tinha o campo para lavrar e para semear. Até se pode justificar, e nós encontramos sempre razões plausíveis.
Mas o importante é sabermos o que é prioritário, aprendermos a ter prioridades na vida, e é disso que o Senhor fala. E depois, que significará este Senhor que entrou sem as vestes? Sem as vestes. O que é que o Senhor nos quis dizer com isto? O que é que aquele Senhor representa? Nós vivemos num tempo, e cada vez mais, mesmo cristãos, que ensinam Deus, que têm muito para ensinar a Deus, e não são suficientemente humildes para aceitar as regras, os princípios de quem convidou para a festa. E a festa é a vida, a festa é seres cristão. Nós hoje temos um mundo cheio de gente para ensinar o próprio Senhor que faz o convite. E é aqui onde é tudo ao contrário, onde é tudo completamente ao contrário. Tanta gente com ultimamente nós na igreja nem falamos disso, nas roupas como devemos nos apresentar na Eucaristia. Há povos. Eu, quando estive na Alemanha, uma das coisas que me admirava dos polacos, os nossos irmãos polacos não iam a uma missa sem levar o melhor fato. Jovens iam para uma festa, o melhor fato. Nós banalizamos, e ai de quem falar, ai de que nós temos muito para ensinar. Nós somos modernos, entramos nisto. Nós somos modernos, não pensamos, não refletimos e queremos ensinar o Senhor do convite, o Senhor do banquete. Nós queremos ensinar, nós sabemos muito, já andamos cá há muitos anos, temos muita cultura, temos muita formação, nós queremos ensinar. O que é que significará este Senhor que não estava com os trajes? E muito podemos dizer, muito, mas olhai que para todas as épocas, para todos os momentos da história, aquele homem representa-nos. Nós vivemos num tempo muito conturbado e com medo. Nós não sabemos para onde devemos ir. Nós olhamos, por exemplo, acreditávamos na justiça. Nós acreditávamos que passava para a cabeça de alguém que os juízes se deixassem instrumentalizar por ideologias políticas. Há 20, 30 anos atrás talvez já houvesse, mas alguém imaginava que chegássemos a este ponto de juízes completamente instrumentalizados por correntes ideológicas, grupos que impõem e que não se preocupam com a verdade, com os princípios humanitários, que não se preocupam com coisa nenhuma. Não imaginávamos isto. Para que é que servem aquelas vestes, as vestes dos nossos juízes, tão solenes naqueles julgamentos? Para que é que serve, se eles se deixaram instrumentalizar? Não estão a julgar pelos princípios humanitários. E é aflitivo ultimamente. É um dos grandes dramas do nosso tempo. Um dos grandes dramas. E podíamos estar por aí. O que é que representa hoje? O que é que representa hoje alguém entrar no tribunal e era a casa da justiça? E a gente sabe que por detrás está um conjunto de ideologias, de princípios que mas como? Há pedacinho os incêndios do Algarve, arde tudo, e vi uma jovem a falar, e há outros, hoje com a internet, durante os anos o jornalista falava, vinha as autoridades, falava ponto final, mas hoje há a internet e as pessoas falam, e é assustador, é completamente assustador. Nós estamos entregues ao vazio,
nós estamos entregues a não se sabe o quê. Eu, na minha zona, que sou de uma zona de incêndio, já sabemos isto há muito tempo. E até sabemos as razões e as acusações que fizeram à direita, à esquerda, para um lado e para o outro. E a gente sabia que havia qualquer coisa nos primeiros anos, a seguir ao 25 de Abril. A gente sabia que havia qualquer coisa. Porque antes do 25 de Abril, eu era menino, só houve um incêndio na minha vida. E foi em setembro, uma trovoada, caiu num pinhal, e as pessoas acudiram todos. Foi o único, antes do 25 de Abril, que eu me lembro. Já tinha havido outros acidentes, sobretudo na altura de setembro, que em Portugal há umas trovoadas terríveis, foi o único que eu me lembro. E depois de um momento para o outro, o que é que isto significa? E a maioria das pessoas a bater palmas, assentados à frente da televisão, e ponto final. Agora começa a internet e começa-se a saber. Uma casa a arder no Algarve, e as pessoas a gritar, e os bombeiros a dizer que não tinham ordens. Ali a 100 metros, e o povo foi lá, foi a apagar, e eles não tinham ordens. Mas ordens de quem? Mas o que é isso? E nós, no nosso tempo, continuamos a ser convidados, mas não é para ir levar o traje que queremos, é para ir conforme o Senhor, o dono do convite, nos pede para irmos. Não vamos para ensinar o Senhor que nos convida. Temos que ir com e nós vivemos num tempo de gente que sabe tanto, sabe tudo. E às vezes não sabemos absolutamente nada. Havia um filósofo chamado Descartes que dizia: eu só sei que nada sei. Era filósofo. Eu só sei que nada sei. E nós hoje, cada vez mais, temos que voltar para Descartes e dizer: eu só sei que nada sei. É que estamos num tempo que não sabemos absolutamente nada. São João Eudes viveu num tempo conturbado, mas foi um homem que contribuiu muito com a devoção do Sagrado Coração de Jesus. Por isso é que a França é um centro de difusão da devoção do Sagrado Coração de Jesus e do Sagrado Coração de Maria. Deve-se a São João Eudes e a outros tantos como ele, essa grande devoção. Andavam de terra em terra, de cidade em cidade, aldeia em aldeia, a pregar. E quando veio a Revolução Francesa, portanto, São João Eudes nasceu em 1601, no início do século XVII, e a Revolução Francesa foi no fim do século XVII. Nós fomos invadidos pela Revolução Francesa. A primeira invasão foi em 1807 e a última foi em 1810, foram 3. E a Revolução Francesa foi um caos. Muito do que nós temos hoje no mundo vem dessa revolução. Anti-igreja, anti-Deus, anti-povo de Deus, as coisas mais mirabolantes. Muita gente fugiu da França nessa época e veio para o Quebec. O Quebec foi construído por muitos católicos fugidos da Revolução Francesa. E a força, aqui o lado inglês era anglicano e não tinham grandes ideias de permitir a Igreja Católica. Mas como? Pois era preciso entenderem. E aí é que surge o problema das escolas que nós ouvimos para aí falar. Tiveram que se entender a Nova França e a Nova Inglaterra. Mas tudo, como é que isto foi sendo preparado para chegarmos ao tempo em que vivemos? No Afeganistão havia um rei, foi morto. Agora, novos princípios, olha no que está a dar.
no Egito, todos aqueles países, havia estrutura, vivia-se bem. E com grandes ideias, com grandes ideais. Os grandes ideais enganam. Os grandes ideais enganam. E os católicos têm-se deixado levar. Muitos católicos não pensam e ficam ofendidos. Um dos problemas que é o tal sinal do homem do trás, daquele trás diferente do Evangelho. Ninguém pode falar, tu estás com trás, tu não estás. Não se pode dizer nada. Porque nós sabemos. Peçamos a São João Eudes e, sobretudo, um bocadinho de história. Vamos perceber como é que chegámos aqui. Eu tinha um professor que dizia assim às vezes: como é que é isto? Como é que é isto? Há 200 anos que o Ocidente ataca a Igreja Católica. Dizia este meu professor, que já partiu. Como é que há 200 anos e não desmorece e cada vez eles se renovam mais, atacar a Igreja Católica e inventam. Eu por mim, quando vejo inventarem algumas aí da Igreja Católica, eu digo, o que é que eles querem? Eles querem a mesma coisa. Eles querem aquilo, mas é só quem tem um bocadinho de preparação, porque às vezes é completamente mentiras, como não vou mencionar mais nada. Mas dizia assim o meu professor: como é que é possível 200 anos de história sempre atacar a Igreja Católica, sempre a Igreja? E dizia ele: isto é mais que evidente que é a mão do demónio. Ninguém dura 200 anos. Ninguém dura 200 anos. E o demónio vai-se renovando. Eu não sei se é verdade, se é mentira, mas são 200 anos tremendos de que o Ocidente anda a sofrer. Os católicos do Ocidente andam a sofrer e a renovar-se com novos géneros. Ninguém dura 200 anos. Não há ninguém vivo com 200 anos. Mas o demónio tem. E ele dizia: isto é um sinal que é um projeto do demónio, é um projeto do diabo, e temos que ser fortes, temos que nos virar para Jesus Cristo, temos que nos virar para o certo, para o correto. E como no Evangelho o Senhor teve a coragem de se virar daquele: tu não tens o traje normal. Não foi isso que eu disse. Não foi isso. Aquele matreiro do Evangelho não deu resposta. Calou-se matreiramente e saiu. E é este o panorama que nós temos, e que hoje, na festa de São João de Eudes, nós agradecemos por gente corajosa, gente que não vacilou, gente que lutou e que não teve medo. Eu, por exemplo, não consigo, desculpem-me, quando se metem com a história, pegam em mentiras, eu sei que é mentira, que não foi assim, e servem-se daquelas mentiras, servem-se da ignorância das pessoas que não sabem para difundir mentiras. Eu não consigo. Para mim é impossível conviver com isso. E é por isso que eu peço ao Senhor que nos dê força, que nos dê, porque Ele tem que reinar. A promessa é de Cristo reinará, que Cristo vai vencer. Mas estamos num tempo tremendamente perigoso, tremendamente difícil, tremendamente de muitos sacrifícios para todos os cristãos que quiserem ser-lo de verdade. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, chamados a ser luz do mundo, sal da terra, elevemos ao Pai as nossas súplicas, para que, por intercessão de São João Eudes, amemos com ele os corações de Jesus e de Maria, dizendo: fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo.
pela Igreja, nascida do lado aberto de Jesus, para que anuncie as insondáveis riquezas do mistério de Cristo e viva fielmente à luz do Evangelho, oremos. Pelos que têm a missão de educadores, para que, a exemplo de São João Eudes, façam nascer o amor a Deus nos seus discípulos, oremos. Por todos os membros das comunidades paroquiais, para que vivam profundamente unidos a Cristo e formem um só coração com os seus pastores, oremos. Pelas congregações fundadas por São João Eudes, para que sejam fiéis às instituições do seu padroeiro e saibam adaptar-se às exigências do nosso tempo, oremos. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que, na vinda de Cristo Salvador, Ele nos chame para a sua direita no reino celeste, oremos. Rezemos pelo nosso mundo e, sobretudo, por isto que agora começou no Afeganistão, que não sabemos as consequências, mas também teremos consequências com os exilados que chegarão, etc. E todos os problemas. Por Cuba, continuemos a rezar por Cuba. Eu não consigo, sobretudo, ver o Ocidente e os jornalistas do Ocidente, todo o sofrimento daquele povo, a escassez de medicamentos, de comida, e tudo bem, está tudo certo. Mas como é possível para quem pensa? Ou temos que deixar de pensar? E também pelo Haiti e por todos aqueles que sofrem, para que o Senhor nos anime, e sobretudo os cristãos nestes países, para que tenham força e tenham coragem de enfrentar as dificuldades. Senhor nosso Deus e nosso Pai, configurai-nos cada vez mais no coração do vosso Filho, fazei-nos participar da glória eterna, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos, aceitai, Senhor, o que trazemos ao vosso altar nesta admirável permuta de dons, de modo que, oferecendo-vos o que nos destes, mereçamos receber-vos a vós mesmos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana. Com a sua morte destruiu os nossos pecados. Com a sua ressurreição conduzimos à vida eterna e na sua ascensão abrimos as portas do céu. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade.
Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai, livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor nosso Deus, que vos dignaste escolher o presbítero São João Eudes para anunciar as insondáveis riquezas do mistério de Cristo, concedei-nos que, seguindo o seu exemplo e os seus ensinamentos, conheçamos cada vez melhor a vossa verdade e vivamos fielmente à luz do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, agora quem puder ficar um bocadinho a adorar o Santíssimo Sacramento neste dia de São João Eudes. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo,
presente em todos os sacrários da terra, e em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me, dentro das vossas chagas escondei-me, não permitais que de vós me separe, e de vosso espírito maligno defendei-me, na hora da minha morte chamai-me, e mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos por todos os séculos dos séculos. Amém. E neste dia de São João Eudes, um grande devoto do Sagrado Coração de Jesus e de Maria, façamos a sua ladainha. Vos adoramos e vos glorificamos, vos damos graças. Amamos com todo o vosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Oferecemos o nosso coração. Recebei-lo, tomai posse dele totalmente. Coração divino de Jesus, tende piedade de nós. Coração amante e manso, tende piedade de nós. Coração humilde e misericordioso, tende piedade de nós. Coração do Eterno Pai, tende piedade de nós. Princípio do Espírito Santo, tende piedade de nós. Coração fiel à divina vontade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, coração da Virgem Maria, tende piedade de nós. Coração ferido pela lança, tende piedade de nós. Coração sacerdotal, tende piedade de nós. Fortaleza dos fracos, tende piedade de nós. Refúgio dos pecadores, tende piedade de nós. Cordeiro incendiado no amor, tende piedade de nós. Alegria e esperança no nosso coração, tende piedade de nós. Coração amado de nosso coração, tende piedade de nós. Vida enorme do nosso coração, tende piedade de nós. De todo o pecado, livrai-nos, Senhor. Da soberba da vida, livrai-nos, Senhor. Da cegueira do coração, livrai-nos, Senhor. Da resistência à graça, livrai-nos, Senhor. Por teu amor infinito ao Pai Celestial, ouvi-nos, Senhor. Por teu amor a Maria Virgem Mãe, ouvi-nos, Senhor. Por teu amor a todos os homens, ouvi-nos, Senhor. Por tuas eternas alegrias, livrai-nos, Senhor. Oremos, ó Deus,
por obra do teu amor, nos fizeste irmãos do teu único Filho e nos deste ter com ele o mesmo coração. Concedei-nos cumprir com amor tua vontade, para que, desejando o que vos agrada, possamos ver cumpridos nossos justos desejos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.